Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje falaremos de um caso emblemático da Diana, uma australiana que passou por uma experiência entre a vida e a morte, e nesse processo ela pôde ver coisas diferentes que ela jamais pensou que pudessem existir, e também ela conseguiu reencontrar, melhor dizendo, encontrar pela primeira vez aquele que tinha sido seu pai, mas que faleceu antes dela ter nascido. Foi um reencontro diferente, um encontro sofisticado que vocês vão poder ver. Eu convido a todos a ficarem aqui até o final para acompanhar esse caso. Mas se você se interessa por temas como esse, experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência, convido a você a se inscrever no canal e dar uma boa vasculhada, uma boa pesquisada, porque aqui temos vídeos que vão expandir a tua visão em relação à vida e à vida após a morte. Então o caso de hoje foi com essa australiana, ocorreu em 1998, em função de um cisto ovariano. Lembrando que depois do relato será aberto para perguntas e respostas, então coloque no chat aí sua dúvida. Quiser nos ajudar também, dê o seu like para que esse vídeo seja também cada vez mais impulsionado. Vamos passar então para o caso de hoje. E a Diana, essa anônima identificada apenas com o sobrenome C, começa seu relato da seguinte maneira. Fui ao hospital para uma cirurgia de emergência. Eu tive cólicas muito fortes e dor no meu abdômen. O médico, meu clínico geral, não tinha certeza se era meu apêndice ou algo a ver com meu sistema reprodutivo. Eu estava com muita dor por cerca de 12 horas. Não conseguia dormir ou ficar de pé e andar ereta. Então, no final, meu médico me mandou para o hospital. Os médicos ainda não sabiam qual era o problema, mas concordaram que eu deveria passar por uma cirurgia o mais rápido possível. Esta foi a minha primeira vez no hospital como paciente. Eu estava rindo o tempo todo antes da operação. Acho que era por mero nervosismo. Minha mãe estava lá, assim como meu ex-noivo. Eu fui para a cirurgia e eles decidiram por um procedimento laparoscópico e depois de ser anestesiada, tudo ficou preto. A próxima coisa que percebi foi a voz de alguém dizendo em voz alta: parada cardíaca iminente. Não use essa palavra, iminente. Só não é uma palavra comum no meu vocabulário. A próxima coisa que eu percebi foi que eu não estava mais no meu corpo. Eu não posso explicar isso mais claro do que isso. Eu estava apenas, entre aspas, pairando dentro e fora de quartos no hospital. Em um quarto, eu estava pairando sobre alguém sendo operado, logo acima da cama, e vi um bisturi perfurar a pele. Vi carne sendo cortada e sangue escorrendo. Não fiquei com medo, não fiquei triste, não fiquei feliz. Tudo isso é muito incomum para mim, pois normalmente sou uma pessoa muito mal-humorada e fico chocada com a visão de sangue. Quando uma vez eles colocaram um soro em mim no hospital e eu levantei para fazer xixi, andando com aquele carrinho com gotejamento sobre ele, sentei-me no vaso sanitário e o sangue de alguma forma voltou para o tubo e eu quase desmaiei. Ao ver isso, tive que ser trazida de volta para a cama em uma cadeira de rodas por uma enfermeira. Meu noivo teve um ataque na época. O que aconteceu com você, querida? Eu não aguentei e tive um ataque de risos. Bem, de qualquer forma, como eu disse, não fui afetada pelo que vi. Eu estava muito aceitando e estranhamente calma. No começo eu parecia estar em algum lugar perto do teto. Então de repente eu estava a centímetros de distância dessa
que parecia ser uma operação. A próxima coisa que eu percebi foi que eu estava de repente em outro quarto entre aspas, pairando sobre outra cama, onde uma mulher estava dando à luz. E eu podia ouvi-la gritando, empurrando, arfando, e eu estava diretamente acima, polegadas de distância da cabeça do bebê, coroando e então nascendo. Era quase como se eu pudesse realmente sentir o bebê dando sua primeira respiração. Me lembro de pensar comigo mesma, com muita calma. Há uma linha tão tênue entre o nascimento da vida e o morrer e a morte. Não posso dizer que fiquei emocionado ao ver esse parto. Apenas aceitei o que estava acontecendo comigo e o que estava vendo sem questionar. Novamente, tudo isso ao contrário de como eu sou normalmente. Eu não sei os prazos ou por quanto tempo eu estava pairando dentro e fora dos quartos do hospital. Mas depois disso eu pareci viajar rápido, a uma longa distância, e eu estava dentro de um túnel. No final desse túnel havia luz, uma luz tão brilhante, e diante de mim havia silhuetas de pessoas, seres, almas. Parecia que havia cabeças e ombros, mas não conseguia ver rostos nem nada abaixo deles. Eu não posso te dizer quantos eles eram, mas eles se espalharam infinitamente na minha frente. Havia um na frente e um atrás de mim, e depois deles haviam zilhões de seres que estavam ali se apresentando como uma forma de triângulo sem fim, ou pirâmides, no infinito com a luz brilhando atrás deles. Era uma imagem muito diferente. Novamente, eu não estava com medo, nem feliz, nem triste. Eu me sentia em paz e aceitando tudo o que estava acontecendo comigo. Eu não questionava nada. Bem, minha mãe engravidou de mim de um alemão, que na época morava na Austrália. Ela estava grávida de apenas alguns meses, quando meu pai foi morto por um carro em um acidente enquanto atravessava a rua. E isso aconteceu diante dos olhos de minha mãe. Portanto, eu nunca conheci meu pai. A razão pela qual digo isso é porque na cabeça daquele, entre aspas, triângulo de silhuetas, estava o meu pai. Eu não vi um rosto, ele não falou comigo, mas imediatamente ao estar lá, eu simplesmente sabia que era ele. Fiquei aqui por um tempo com essas almas na luz. Era como se eu pertencesse. Era como se fosse todos em paz. Então foi como se eu fosse levada para um lado. Não conduzida ou qualquer coisa. Também não fui informada ou movida. Simplesmente aconteceu. E eu ainda estava naquele lugar, mas de um lado com essa alma que era do meu pai. Não era como se ele ou eles falassem comigo, mas ainda assim havia palavras. Sei que parece não fazer sentido, eu sei, mas era como telepatia ou algo assim. E as palavras diziam: Diana, não é o seu tempo ainda. Você tem que voltar. E isso eu acabei aceitando. A próxima coisa de que me lembro é de ouvir os médicos contando piadas da sala de cirurgia e eles rindo e eu me aproximando, ainda de olhos fechados, e depois sendo levada para fora
quando a enfermeira tocou levemente no meu rosto, dizendo: Diana, acorde. Diana, acorde. Nisso eu acordei e abri os olhos. E a primeira coisa que perguntei a ela foi: ainda posso ter filhos? Ela riu, dizendo: claro, você teve um cisto ovariano que foi removido, que era muito grande, mas todo o restante deu certo. E você ainda pode ter filhos, não se preocupe. Com isso, fui levada para a sala de recuperação. Eles me alinharam em fila com outros que tinham acabado de fazer suas operações. Este era o lugar onde e quando eu comecei a surtar de uma maneira mais séria. Tudo o que eu tinha acabado de experimentar voltou para mim em flashes toda vez que eu fechava meus olhos e percebi que eu estava, entre aspas, gritando por dentro. Fiquei paralisada. Estava tentando chamar a atenção da enfermeira de plantão e quando consegui, ela me disse friamente: você deve esperar aqui em observação por 1 hora. E eu falei: mas você não entende o que acabou de acontecer comigo. Eu preciso falar com você. Eu agarrei o braço dela. Eu preciso falar com alguém. Por favor, eu tenho medo. E ela falou: olha, eu não tenho tempo para isso. Há outros aqui que eu devo atender. Você tem que esperar aqui por 1 hora. Ela tirou meus dedos do seu braço e foi embora. Eu estava quase histérica, não conseguia manter meus olhos abertos. Mas toda vez que eles fechavam, eu via flash de sangue, bisturis cortando carne, e eu percebi, nesse momento, que eu tinha acabado de morrer. Eu estava pulando para fora da minha pele de tanto medo de que isso se repetisse. Toda vez que isso acontecia, eu ficava tensa, sentia dores por causa da operação e pensava que eu poderia morrer de novo. Depois de uns 10 minutos, acho que me recompus, eu não tive escolha e me concentrei em manter os olhos abertos. Havia um relógio bem na minha frente e eu juro que vi o ponteiro do segundo girar 50 vezes. Então, quando o meu tempo acabou, eu gritei com a enfermeira para me levar de volta para minha cama. 2 enfermeiros vieram me levar para o meu leito, junto com meu noivo, que mais tarde me disse que eu gritei abusos para a enfermeira de plantão enquanto eles me levavam para fora. Aparentemente, eu chamei aqui todos com nomes sujos e os enfermeiros estavam rindo histericamente de mim durante a minha, entre aspas, performance. Mas não terminou aí. Voltei para minha cama. Fui colocado em uma enfermaria compartilhada. Eu tinha plano de saúde privado, que me dava direito a um quarto isolado, mas por sorte nenhum estava disponível naquela noite. Eu ainda estava enlouquecendo. Meu noivo estava lá. Eu estava tentando explicar a ele o que tinha acontecido, mas estava saindo errado, tudo misturado. E ele ficou dizendo: Diana, os medicamentos fizeram isso. E eu gritava: não, 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 não é. Algo aconteceu comigo. E eu não deixei meu noivo sair dali. Eu mantive lá ao meu lado das 23 às 2 horas da manhã, quando a enfermeira de plantão finalmente o expulsou. E nisso eu não dormi. Fiquei acordada até o sol nascer 4 horas depois, porque toda vez que eu fechava os olhos, tinha flashbacks e realmente pensava que eu poderia morrer se eu dormisse. Eu finalmente adormeci exausta e em algum momento depois do amanhecer tive sonhos, pesadelos, visões da coisa toda uma e outras vezes. E eu nunca mais sonhei com isso desde então. Depois que eu voltei para casa,
quando estava me recuperando da operação, conversei com 2 pessoas sobre minha experiência. E uma delas me disse: D, isso acontece o tempo todo. As histórias que eu poderia contar sobre quantas pessoas morreram na mesa de operação e são revividas, olha, e geralmente por excesso de anestésico. Você não faz ideia, etc, etc. Levei muito tempo para conversar com minha mãe sobre isso por razões óbvias. E desde então, comprei alguns livros sobre o assunto e minha experiência é bastante típica das outras EQMs. Eu contei a algumas pessoas sobre isso ao longo dos anos. E faz cerca de 5 anos desde que aconteceu. Mas essa é a primeira vez que eu documento tudo isso. Caso interessante, veja. A experiência de quase morte tira o medo da morte? Na maioria dos casos, sim. A pessoa perde o medo de morrer porque ela entende o que existe do outro lado. Ela entende que o corpo físico aqui é só um veículo, que existe em outras dimensões, que a consciência permanece viva, lúcida, vigorosa após a morte ou após o descarte do corpo físico. Entretanto, o caso dela é um pouco diferente porque acontece sim com uma minoria que passa por uma quase morte, por uma EQM, e que ainda assim fica um pouco amedrontada, não entendendo o que aconteceu. E veja bem, ela saiu do corpo, passou por túnel de luz, viu zilhões de seres, como ela comentou, e no meio deles tinha o próprio pai, que se aproximou dela, ficou ao lado dela, né, falando telepaticamente. Apesar de tudo isso, apesar de todas as informações que ela teve, ainda assim, o que aconteceu? Ela se sentia insegura. Achou que se ela fechasse os olhos, se ela adormecesse, ela poderia morrer. Mas qual o problema da morte? O que ela viu de tão ruim, tão negativo? Nada. Foi um sentimento até de indiferença, ficou ali vasculhando os locais, voando, né, volitando, pairando sobre o teto, sobre as pessoas, né, reencontrou seres. Ela só teve coisas positivas. Entretanto, ainda assim, muitas vezes o emocional fala mais alto e o medo de morrer, o medo de deixar de existir, pode tomar conta da pessoa. Claro que com um pouco de informação a pessoa vai poder superar isso de forma mais abrangente. Agora, o ponto principal do caso aqui do relato é justamente o encontro com o próprio pai dela. É difícil pensar que, né, um pai veria ela e não, né, não teria uma atitude diferenciada, que não iria, né, abraçá-la, que não iria ter um contato maior. No entanto, a gente não sabe quais as origens, as razões, os porquês dele estar ali. Ela, pelo menos, não levantou nenhuma hipótese, nenhuma dedução maior. Mas só o fato dela poder encontrá-la, entender, sentir o ser que, né, tem um papel, obviamente, nítido e muito ostensivo na sua vida grupo kármica, quer dizer, no karma grupal, no seu karma familiar, com certeza estava ali para um propósito, que era para acalmá-la e para dizer, inclusive dentre as vozes, dentro do processo telepático que passou para ela, quando o pai, inclusive, estava ao lado dela, falou: olha, Diana, não é a sua hora, você tem que voltar. Inclusive, como eu sempre falo, né, brincando, que é a frase mais dita da quase morte da EQM. Você não está pronto, você tem que voltar. Então isso é uma frase repetitiva e que aconteceu com ela. Mas de qualquer forma foi um vislumbre, foi uma forma dela poder entender que o pai dela estava vivo, que tinha um laço energético, emocional forte, importante em relação a ela. Enfim, são processos ali que evidenciam que a morte de fato não existe. O corpo é apenas um apêndice, é apenas um veículo, é apenas uma manifestação no qual nós podemos superá-lo e utilizá-lo como veículo, mas o corpo é um meio, o corpo não é o fim. Se a pessoa pensa que o cérebro morre e a consciência deixa de existir, carece ela de informação, de experiência e de entendimento de que nós somos seres que transcendemos um cérebro de primata. Nossa consciência transcende a vida, a matéria e o que é de basicamente material.
E como provar a vida após a morte? Como perder o medo da morte, ao contrário da Diana, no seu surto ali pós-EQM, seu surto breve, é justamente tendo experiências fora do corpo. Sejam elas espontâneas ou autoinduzidas, ou seja, através de experiências como essa, onde a pessoa passa por uma crise, um processo ali dramático entre a vida e a morte, tem essas experiências e pode entender por si mesma que não foi sonho, que não foi delírio, mas que ela de fato continua existindo e a vida sempre encontra um modo de, às vezes, presentear ou de mostrar aquilo que a pessoa queria ver. Ela não falou, mas provavelmente no íntimo dela, ela devia ter muita vontade de, né, de encontrar o próprio pai. Geralmente, essa é a sacada. A pessoa tem um forte desejo, algo que ela gostaria muito de fazer e não pode. Aí, de repente, vem essas experiências e os amparadores, ou seja, o chamado ser de luz, né, que me vem e apresenta aquilo que a pessoa tanto deseja. Eu poderia apostar, né, não dinheiro, mas poderia dizer assim que nesse caso ela deveria ter muita vontade de conhecer, saber quem era seu próprio pai. E essa experiência talvez tenha sido um grande presente para ela e que ela acabou ali no final confundida. Obviamente, o tempo cura muitas coisas e no caso dela, ela pôde depois estudar e entender que o que ela teve foi uma experiência de quase morte EQM e que ela não precisava ter medo do que tinha acabado de acontecer com ela, certo? Esse foi o relato de hoje, acho que na espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui, antes de passar para as perguntas de vocês aqui nos comentários, ó, quem quiser, temos a área no botão Seja Membro ao lado do botão de se inscrever e temos vários vídeos, uma live todo mês para falar das técnicas para você sair do seu corpo. Então não precisa passar por EQM, não precisa correr risco de vida não. Você pode aplicar na sua casa, na sua cama, todo dia e treinar. Já tivemos 13 lives no atual momento e também vídeos exclusivos que não dá para colocar publicamente, porque se eu colocar esses temas em aberto aqui, simplesmente o canal é punido. Então, mas desses vídeos a gente fala de forma tudo clara, rasgada e objetiva, tá? Então, convite para todos aí. Quer nos ajudar também? Curta o vídeo, porque a cada curtida esses temas são mais difundidos pela internet, principalmente para pessoas que não sabem nada desse assunto. Então, meu muito obrigado aí pela sua curtida, tá certo? Vamos passar aqui ao Black Santos. Boa noite, querido professor. Tudo bem? Tudo certo, Paula? Adriana Lopes, boa noite a todos. Carla, temos vários membros aqui, inclusive, hoje, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos. A Carla, boa noite. Newton Costa Oficial, seja muito bem-vindo, Newton. Maria Mena. Maria Madalena, de Caxias, no Maranhão, também seja muito bem-vinda, Maria Madalena. Silvana, boa noite, professor de Franca, São Paulo, seja muito bem-vinda, Silvana. A Elisa Bandeira também está por aí, boa noite. Ao Black de Brasília, Distrito Federal. E ela pergunta, professor, tem como saber o dia da nossa morte ou como vai morrer? Então, Paula, esse é um assunto que, em geral, nós não temos como saber. Não significa que seja um assunto impossível, mas que é um tema improvável. E volta e meia a gente diz o seguinte, boa parte das pessoas não sabe lidar com ansiedade. Então, se ela sabe, por exemplo, que vai ter um evento que ela espera muito, seja ele positivo, tá? Tem pessoas que não suportam, por exemplo, às vezes aquela semana, ou aquelas semanas que antecedem as férias. Ela fica angustiada, ansiosa, ela quer logo as férias, sabe? E o fato da gente não saber que dia vai ser a nossa morte, primeiro, porque não tem uma data definida. Não existe um plano perfeitinho, uma coisa divina que todo mundo sabe, não. A vida, ela segue, as próprias experiências fora do corpo evidenciam isso. Que nós seguimos um curso e muitas pessoas podem morrer tanto antes da hora, como podem morrer, entre aspas, no momento que seria mais adequado, como podem morrer até anos ou até décadas depois do previsto. Tem pessoas que tinham no seu plano, vamos colocar, no seu propósito de vida, viver, por exemplo, 70 anos, ela morre com 90, sabe? Existem casos assim. Então, não existe uma data de morte definitiva, primeiro ponto. Segundo, ainda que houvesse uma certeza maior, essa ansiedade que eu falei deixaria a pessoa em maus lençóis, porque
ela ficaria o tempo todo fazendo uma contagem regressiva. Nossa, falta tantos anos para eu morrer. Tem gente que de tão ansiosa não aguentaria o tranco. Ela fala, não, eu acho que eu vou abreviar minha vida logo porque essa espera chega a ser tortura. Então, saber que falta 5 anos, 4 anos, sabe? Então, a maioria de nós não sabe por que essa data não existe, porque ela leva para aquilo, mas não é definitiva, não é destino. E ainda que tenha uma data prévia, seria uma tortura psicológica. A maturidade emocional teria que ser altíssima para a pessoa ter esse nível de informação e não surtar, não, enfim, não ficar literalmente ali ser algo que vai ser mais nocivo do que saudável, tá? Então, assim, inclusive, como vai morrer? Também não tem essa resposta, tá? Não tem nada planejado. Fala, não tem nada de destino. Uma pessoa podia ser até planejamento de vida dela, ela falecer, vamos colocar assim, de idade, ou morreu por falência dos órgãos, lá com uma idade avançada. Essa pessoa pode cometer uma loucura, ter uma overdose e acabar com a vida antes. Então, o como também, não existe nada definitivo, existem só possibilidades e quem sabe aí, formas, mas que tudo pode ser mudado, tá? Opa, o chat andou aqui, deixa eu ver, perdi aqui. Marilene Ribeiro falou, boa noite, Niterói, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda, Marilene. Maria Aparecida, boa noite a todos. A Cris MB também de Recife está por aí, boa noite, Alexandre, amigos do canal, seja muito bem-vindo, Cris. Eduardo Souza, boa noite, Alexandre e demais conscientes, boa noite, Eduardo. Simone Aquino, boa noite de São Paulo, não esqueça de dar o like. Isso aí, Simone, muito obrigado aí pela recomendação, pela lembrança. Estelita Polverari, boa noite a todos. Simone coloca, penso, cogito, logo existo, em qualquer dimensão, certo, professor? Certo, Simone. Essa frase foi Descartes que falou, né? Realmente está correta, mas veja, a consciência, ela não existe apenas pelo processo racional, a consciência existe pelo todo. Nós não existimos porque a gente pensa, a gente existe também porque nós temos nossas emoções. O emocional também faz parte da existência. Os próprios animais, por exemplo, têm um nível de raciocínio medíocre, pequeno, entretanto, eles têm a parte emocional bem feita. Então, emoção e razão andam sempre junto com as energias e com a consciência. Então, a gente poderia também dizer o seguinte, Simone, sinto, logo existo, ou energizo, logo existo. Então, a consciência ela é muito mais complexa do que o pensamento. Entretanto, é um ponto que ressalta que nós, de fato, fazemos diferença no universo, que nós somos, até certo ponto, co-criadores da realidade existente. Então, eu penso, eu sinto, eu energizo e, portanto, logo eu existo. Então, a consciência manifesta-se principalmente por essas três formas: pensamentos, sentimentos e energias. Então, está certíssimo. Você pensa também e, portanto, você existe. Agora, o que vale a pena pensar, né, Simone, é o seguinte, que a consciência, até onde se entende, que a gente também não entende com profundidade, é um assunto complexíssimo, mas a consciência, é o que tudo indica, nunca vai deixar de existir. Então, penso, logo, nunca deixarei de pensar. Diferente de pensar isso, né? Como é isso? Como é que é essa questão de a gente nunca vai deixar de existir? A nossa consciência nunca vai, de fato, morrer. A morte da consciência, da nossa essência, do nosso ser, não deve existir. Mas como é que é viver eternamente? Viver para sempre. Então, são questões de pensamento, de reflexão, filosóficas até certo ponto, que não são subjetivas, mas que nos fazem refletir e expandir para onde a nossa consciência vai e o quanto que a gente pode engrandecer, ou até onde a gente pode chegar nesse processo de evolução da consciência, não é mesmo? Então, penso, logo evoluo, logo existo cada vez de forma diferenciada, certo? O Black coloca, professor, por que algumas consciências têm corpo elástico? Sofri um ataque de 6 consciências, mas eu meti a porrada também. Elas esticavam igual chiclete.
Então, Paula, isso depende muito, é a propriedade que nós temos aí do nosso corpo, chamado corpo sutil, ou corpo emocional, ou chamado psicossoma. Esse corpo translúcido que sai de dentro da gente quando a gente tem uma EQM, uma experiência fora do corpo. Isso é uma propriedade do nosso corpo extrafísico. Então, nas experiências fora do corpo, nas saídas extracorpóreas, veja bem, é justamente essas propriedades que prevalecem. Então, nós não temos peso, a gente pode voar, nós somos, portanto, imponderáveis, podemos atravessar paredes, podemos atravessar pessoas, nós somos elásticos, a gente pode ficar com tamanho pequeno, reduzido, a gente pode ficar gigantesco. Tudo isso varia de pessoa para pessoa. No entanto, é importante dizer que é um processo da natureza, tá? Então, tem seres que sim, nas experiências fora do corpo elas ficam elásticas, elas podem parecer ter esse processo ali de ficarem totalmente diferentes, tá? Mas quando ela volta para o corpo, ela continua sendo igualzinha, tá? É só uma questão de percepção, uma propriedade. Por que esse corpo é assim? Porque são as características dele, tá? Essa flexibilidade, é a mesma coisa, eu posso sair do corpo, você pode sair do corpo, e a gente pode transfigurar nossa imagem. Eu posso ficar mais novo, ou ficar com uma aparência diferente. Então esse corpo ele é moldável, ele é como se fosse um plástico, uma resina que pode ser feita, pode ser elaborada de acordo com quem sabe mexer e fazer esse tipo de ocorrência, tá? Então, uma propriedade do corpo. Maria Mena coloca: alguns anos eu tinha sonhos vívidos, agora não tenho mais, não sei porquê. Maria Mena, pode ser um processo de. Pode ser muita coisa, tá? Pode ser cansaço físico, pode ser desinteresse pelo tema, pode ser que você está numa rotina sendo esgotada pela sua rotina, excesso de trabalho, uma alimentação às vezes muito desregrada, desorganização de vida, tá? Entretanto, vale a pena a pergunta, né, Maria Mena? Se você está aplicando técnicas para lembrar ou para sair do corpo, porque se você não, né, há anos atrás tinha muito sonho vívido, ou mesmo experiências semilúcidas, e de repente parou, mas parou por quê? Porque você parou de se empenhar, parou de se interessar, ou porque simplesmente aquela coisa perdeu um pouco do interesse, perdeu o charme, perdeu o brilho, sabe? Então você tem que avaliar no teu caso específico o que está preponderando, tá? O Carlos Bertolotti coloca: boa noite. Existe algum tipo de hierarquia? Visto que na EQM alguns viram orbes de luz, outros consciências humanas, entre aspas. Alguns vão para lugares e encontram parentes e outros se fundem à luz? Carlos, com certeza, eu até convido você a voltar ao relato de hoje, porque a gente fala justamente isso. Da Diana, que ela inclusive, né, saiu do corpo e encontrou seu próprio pai, né, aquele que foi o seu pai, que ela faleceu antes dela renascer. Então a gente pode sim encontrar parentes. Agora, a tua pergunta mais importante que é sim, existe uma hierarquia na evolução. Inclusive, em breve aqui no canal falaremos dessa hierarquia, ou em outras palavras, de uma escala de evolução das consciências. Então existem seres muito evoluídos, seres mais ou menos evoluídos, seres que parecem evoluídos e não são nada, são falsificantes, são falsários, são mistificadores, e alguns que acham até que são evoluídos e coitados, não são nada. Então existe sim uma hierarquia, uma escala de evolução, e nesse vídeo que vai ter muito em breve aqui no canal, eu vou falar não apenas assim, eu vou dar uma noção do nível de quem renasce, do mais básico até o mais evoluído que se conhece, através das experiências fora do corpo e também das EQMs, ok? Mas para resumir, existe certos níveis de evolução tão avançados que esses são aqueles que estão né, mais perto de pararem de renascer. Esses são seres super evoluídos e eles podem se apresentar também como eles quiserem. Então veja, você coloca aqui nas EQMs, alguns são orbes, né? São vórtices de luz, são, né, entre aspas, esferas, bolas de luzes, e outros têm um formato humanoide. Até certo ponto, esse não formato humano representa um estado, uma condição mais evoluída, ok.
Mas um ser que é super evoluído e ainda renasce, que está dentro dessa escala, ele pode ficar com formato humano, formato humanoide, do jeito que ele quiser. Como ele pode se aparentar como um orbe de luz, como você colocou. Enfim, ele domina a imagem, a aparência dele, tá? Então a aparência significa, mas não é o principal, ok? Então assim, eu vou pedir, Carlos, um pouco de paciência, mas né, se está inscrito no canal, se inscreva para você saber desse vídeo que não vai ser relato, tá? Vai ser de conhecimento, de informação e de experiência para falar que é interessantíssima essa hierarquia, essa escala. E quando vocês virem esse vídeo, vai ficar mais claro para vocês entender o que é um amparador, o que é um ser mediano de evolução. Porque veja, o amparador, o ser de luz, ele pode ser altamente evoluído, como ele pode ser mediano, tá? Isso tudo pode acontecer. Então, existem níveis e níveis de amparador, níveis e níveis de consciência que a gente pode interagir em outras dimensões, tá? O Black coloca: e aí, professor, que inveja que tá frio aí. Porque aqui em Brasília tá um calor de matar, 40 graus, kkk. Pois é. Ótima semana para você também, Paula. Então, é inveja de você que gosta de frio, né? Porque quem não gosta muito aqui, tá muito frio, tá penando mesmo. Mas, fazer o quê? Brasília realmente dizem que é muito quente, né? A Nádia coloca: Alexandre, será que uma pessoa que está na morfina no hospital em situação vegetativa, ela consegue estar com a consciência desperta? Nádia, com certeza. Veja bem, você está colocando o corpo e a consciência como sendo uma coisa só. Veja bem, não importa o que a pessoa está tomando, se é morfina, se é. Não importa o tipo de medicamento, o tipo de droga que ela está sendo injetada nela, não importa nada disso. A consciência é totalmente dissociada, separada do seu corpo físico, entende? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele corpo ali pode estar em estado de coma, estado realmente até vegetativo, não importa como esse corpo está. A consciência sempre pode atuar lucidamente além dele, numa condição avançada, numa condição pelo menos sabendo o que está fazendo, como a gente agora sabe que está acordado, tá? Porque se for assim, pensa, uma pessoa, por exemplo, que ela toma um sonífero ou que ela toma um medicamento para dormir, o corpo dela vai apagar pesado, mas a consciência dela, teoricamente, se ela for esforçada, se ela tiver certo domínio sobre si, o corpo dela vai dormir pesadamente pelo remédio que ela tomou. Mas ela está lúcida, ativa, fazendo o que quiser. E quando ela voltar para o corpo, ela pode lembrar de tudo isso. Então, não importa se ela está no hospital, se ela está na casa, se ela está no que seja. A consciência transcende o cérebro. E tem muitos seres que ficam com o corpo dele vegetativo na cama no hospital e mesmo assim ele tem uma vida dupla, uma vida extra, realmente em outras dimensões, as dimensões extrafísicas. Entende? Então o corpo dela está ali, mas a vida dela prossegue. Ela pode ter a. Agora, depende muito do caso, tá, Nádia? Tem pessoas que têm tanto medo da morte, que tem tanta ojeriza, tem tanta repulsa por esses assuntos, que ela não quer saber nada disso. Ela tem muito medo, ela tem muito pavor. Essa não vai ficar lúcida. Agora, se é uma pessoa interessada, uma pessoa até certo ponto bem intencionada, um certo autodomínio, não importa se é morfina, se foi um acidente. Olha a própria experiência de quase morte, Nádia. Às vezes a pessoa tem um traumatismo craniano, teve um choque, teve um processo às vezes tão grave, o corpo dela está ali totalmente bagunçado, desorganizado entre a vida e a morte, realmente. Alguns são declarados até mortos fisicamente, ó, tá morto. Até recentemente eu li uns relatos aqui, uma pessoa que ela foi dada como morta e de repente a irmã foi lá, o irmão, não me lembro agora, foi lá ver, viu o pé da pessoa, foi lá, viu e não estava morto, ainda estava vivo. Então assim, muitos declarados mortos, o corpo totalmente alterado, o cérebro totalmente bagunçado e ainda assim ela está lúcida, ela pode fazer o que ela quiser. Então, corpo é uma coisa, consciência é outra, tá? Sua pergunta é muito interessante, muito, muito oportuna e com certeza tem a ver com esses processos aí. Mas pensa sempre isso, tá? Corpo é uma coisa, consciência é outra, é muito mais transcendente. Tá bem? Então, Nádia, agradeço a pergunta, agradeço a presença de todos, né? Estamos chegando ao final da nossa live. Espero que esse relato possa ter contribuído. Espero que as perguntas também possam ter esclarecido algo. Sempre lembrando, aqui não tem ninguém que é dono da verdade.
está escrito tanto no canal quanto na descrição desse vídeo. Não acredite em nada do que for dito aqui, tenha suas próprias experiências, tenha o balizador como sendo a sua realidade pessoal, o que você vivenciou, o que você experimentou, isso que é real, isso que é prioritário. Porque o vídeo, papel, tudo isso aceita qualquer besteira. Então não adianta você ouvir, aceitar, acreditar. Tenha senso crítico, tenha ponderação. Analise por aquilo que você já vivenciou. Nossa, eu nunca tive uma EQM, nunca tive uma experiência fora do corpo. E aí? Trate como hipótese, trate como possibilidade. Não negue e nem aceite veementemente. Tenha uma postura de mais pesquisa, seja mais um pesquisador da sua consciência. E com o passar do tempo, se você um dia tiver, aí sim você poder comprovar e dizer, não, eu sei que existe vida após a morte, porque eu vivenciei, ninguém me contou, eu não precisei acreditar em ninguém, certo? Então, curta o vídeo se quiser nos ajudar, ou se gostou do conteúdo, se esclareceu você em algo, se expandiu sua consciência, né? Por favor, dê a sua curtida. Tem afinidade com esses assuntos? Quer ser lembrado das lives, de outros vídeos? Se inscreva no canal e também compartilhe com alguém, se puder ou se achar que for conveniente para essa pessoa. Então, mais uma vez eu fico por aqui. Eu desejo a todos um forte abraço, que vocês tenham as melhores energias e até a próxima. Valeu!